Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão e hoje eu trago uma palavra para você com o tema A Arte de Enfrentar Gigantes. E o nosso texto base se encontra lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículo 4 até o versículo 11. A Bíblia diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 2 metros e 90 centímetros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Versículo 6, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, ou seja, a ponta da lança de Golias pesava 7,2 kg. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos pular aí para o versículo 16, que diz assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Bom, essa história é uma história muito conhecida, né? E vários pregadores, eles aplicam essa batalha de Davi contra Golias de várias formas. Existem várias aplicações, mas existem algumas que são muito clássicas. Primeira coisa que a gente vai perceber aqui, que o gigante Golias, ele existia, era uma realidade, um homem alto, de 2,90 metros de altura, com caneleiras de bronze, com couraças, com uma espada, com lança, com um escudeiro que ia à sua frente. Então, Golias, ele era assustador. Realmente era um homem muito alto, assustador. Mas, baseado, por exemplo, na minha altura, eu tenho 1,60 m de altura, a gente pode observar que, apesar de Golias ser alto, ele também não era 2 de Saul, porque Saul, que era o rei de Israel naquele tempo, ele estava, né, numa posição de rei, era um homem guerreiro, era um exímio guerreiro, né? Mas ele sentiu medo de Golias. Por quê? Porque quando nós estamos fora da posição, o Saul aqui já havia pecado contra os mandamentos do Senhor, e quando nós estamos fora da posição que Deus quer que nós estejamos, qualquer homem alto para nós vai se tornar um gigante invencível. Qualquer montanha se tornará uma montanha intransponível. Então, Saul, por estar fora do propósito divino, ele começa a olhar para Golias e pensar que Golias agora é um homem tão alto, realmente ele era muito mais alto que Saul, mas não era 2 dele. Mas qualquer pessoa fora da posição que Deus quer que ela esteja, começa a ver gigantes como algo invencível. E quando Davi, aquele homem pequenininho, aquele rapaz baixinho, ele olha para Golias e diz: Eu vou contra ti. Eu vou te vencer. Mas não é no meu nome, nem na minha capacidade. É no nome do Deus de Israel, a quem você, Golias, tem afrontado. Então a gente observa que Golias existia, era realmente muito grande. A ponta da sua lança pesava 7 quilos de ferro, na sua frente tinha um escudeiro. Tudo isso era real. Mas por que os israelitas, e principalmente Saul como rei de Israel, sentiu tanto medo de Golias? Porque Golias os atacou na sua mente. Preste atenção. Golias os atacou na sua mente. Quando o versículo 16 de 1 Samuel 17 diz que Golias chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias, os afrontando, falando palavras de derrota. Golias atacou a mente deles. Imagine 2 vezes ao dia um gigante, uma oposição, uma dificuldade que fica ali sempre te lembrando.
eu vou te destruir. Você vai morrer pelas minhas mãos. De manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. 40 dias. Golias atacou a mente dos israelitas. Golias conseguiu afetá-los na sua mente. Porque o inimigo, ele tem usado dessa estratégia atingir a nossa mente com as fake news, com as notícias assustadoras, com aquelas mensagens que a gente recebe para poder nos tirar, né, a fé, nos roubar a fé, assim como os israelitas e o próprio Saul foi atingido na mente, né? Foram atingidos na mente. Nem Saul, que era um habilidoso guerreiro, aceitou o desafio. Mas então, por que Davi quis enfrentá-lo? Se todo Israel já estava com medo, já havia perdido a fé, todo Israel, inclusive o rei Saul, já havia perdido a esperança de enfrentar aquele gigante, ou seja, com isso, com a derrota de Israel, todo o exército de Israel, todo o povo de Israel iria servir aos filisteus, porque esse era o desafio de Golias, né? Quem perdesse o desafio iria se tornar servo agora daquele reino. Então, Israel já estava praticamente se entregando nas mãos dos filisteus e especificamente de Golias. Mas por que Davi decidiu enfrentar esse gigante? Em primeiro lugar, Davi experimentou a aceitação. Você precisa aceitar que existem gigantes na tua vida. Não adianta você entrar na negação. Ah, eu não tenho problemas familiares. Não, eu não tenho problemas financeiros. Eu não tenho problemas de enfermidade. Isso aí é negação. Nós precisamos aceitar os gigantes que se levantam contra nós. Mas não é aceitar que ele vai prevalecer na nossa vida. Não é isso. Você precisa aceitar que ele existe. Então, Davi experimentou a aceitação. Aqui no versículo 32 de 1 Samuel 17, ele diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então, a primeira arma que Davi usou para derrotar, enfrentar e vencer o gigante Golias foi a aceitação. Ele sabia que existia um gigante, ele sabia que ele era difícil, ele sabia que ele era alto, ele sabia que ele estava bem armado, ele sabia que existia um escudeiro, mas ele colocou: eu vou pelejar contra ele. Coloque, dê nome aos seus gigantes: Golias, enfermidade, situação financeira difícil, desemprego, luta familiar. Dê nome aos seus gigantes. Medo, depressão, crise de pânico, dê nome aos seus gigantes. Falta de domínio próprio, problema com o marido, né? Problema matrimonial. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei dos meus. E dê nome ao seu problema. Dê nome ao gigante e diga: eu vou lutar. Não desista. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não vamos desistir. O inimigo vem com as fake news dele, mas a gente vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então, em primeiro lugar, Davi experimentou aceitação. Aceite que os gigantes existem e até possam te afrontar, mas não permita que eles roubem a sua fé. Não permita. Segundo lugar, Davi trouxe à memória grandes vitórias que o Senhor deu a ele. Do versículo 34 ao 37, a Bíblia diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, em outras versões fala juba, e o feri e o matei. Aí nós vamos ainda para o versículo do 34 ao 37, né? Então vamos para o versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi começou a trazer à sua memória, como diz Lamentações capítulo 3, aquilo que podia dar a ele esperança. Preste atenção. Davi começou a falar para Saul: Saul, eu já enfrentei um urso, já enfrentei um leão. Teve uma vez até que tinha um cordeiro do rebanho do meu pai que estava na boca do leão. E eu tirei o cordeiro da boca do leão. E aqui a gente vê uma
um caráter, né? Um nível de honra que Davi tinha muito grande, porque apesar da ovelha estar, o cordeiro estar na boca do leão, ou seja, subentende-se aqui que aquela ovelha estava ferida, machucada, mas Davi não estava preocupado se a ovelha estava ferida ou machucada. Davi estava preocupado em preservar o que era do pai. E muitas vezes nós tiramos ovelhas da boca do leão ou das garras do urso, mesmo feridas e machucadas. Sabe por quê? Porque nós acreditamos na restauração da ovelha. Nós acreditamos, Davi acreditava que a ovelha mesmo machucada, ferida pelo pescoço, já na boca daquele leão, a ovelha pertencia ao pai. Era uma questão de honra. O leão não vai levar aquilo que é do pai. Então Davi começou a trazer a sua memória, e trazer a memória de Saul, e trazer a memória daqueles ouvintes. Olha, eu já venci um leão, eu já venci o urso, e o Deus de Israel que me livrou do leão e do urso, também me livrará das mãos de Golias. Preste atenção, nós estamos no ano de 2023. Comece a trazer à sua memória vitórias que o Senhor já te concedeu. O que Deus fez por você em 1995, o que Deus fez por você em 2000, o que Deus fez por você lá em 2003, o que Deus fez por você em 2010, o que Deus fez por você em 2015, o que Deus fez por você em 2020, início da pandemia. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas vitórias Deus fará de novo. Você lembra da multiplicação de pães e peixes? Não foi apenas uma, não. A Bíblia deixou registrada 2 multiplicações de pães e peixes. Imagina quantas aconteceram. O Deus que te livrou, te livrará novamente. O Deus que já te curou, te curará novamente. Aleluia. O Deus que já te libertou, te libertará novamente. O Deus que já te transformou, te transformará novamente. O Deus que abriu portas, abrirá outras portas novamente. O Deus que enviou provisão, enviará provisão novamente. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, a arte de enfrentar gigantes, ou de vencer gigantes. Davi não usou a armadura e a estratégia que não era sua. Versículos 38 e 39, a Bíblia diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu, ou seja, prendeu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não use estratégias, armaduras que não pertencem a você. O que funcionou com alguém não funcionará com você, porque Deus tem uma estratégia e uma armadura para cada guerreiro seu e para enfrentar os seus gigantes. Preste atenção, Davi, ele permitiu que Saul colocasse nele a armadura. Davi permitiu que Saul colocasse nele o capacete. Mas quando ele experimentou andar com aquilo que não era seu, ele falou: não me sinto confortável, jamais usei coisa assim, não vou conseguir vencer. Veja bem, Davi era baixinho. A armadura de Saul, que era um homem muito alto, a Bíblia diz que ele sobressaía, né, no meio, os ombros dele se sobressaíam no meio do povo de Israel. Aquela armadura ficou enorme nele. Fora que Davi ia perder toda a sua agilidade. Toda a sua agilidade seria perdida a partir do momento que ele estava usando uma armadura, uma estratégia que não era sua. Ele deixou Saul colocar, mas ele não usou. Ele falou: nunca usei coisa assim. Não vou vencer o gigante com isso. Outro detalhe aqui interessante é que quando Saul coloca a máscara, né? A máscara não, aquele capacete no rosto, o capacete no rosto de Davi, aquele capacete do tempo medieval, ele era um capacete dos tempos antigos, né? Era um capacete que cobria o rosto, só ficavam os olhos de fora. Se Davi vencesse o gigante com a roupa de Saul, Saul se passaria por vencedor, porque a armadura era de Saul. Se ele morresse, seria o Davi mesmo. Mas se vencesse, seria Saul que teria vencido. A glória seria de Saul. E quando Deus te dá estratégias para vencer um gigante, não deixe pessoas que não têm coragem de enfrentar gigantes se passarem ou usarem a tua fé, a tua coragem para vencer os gigantes. Quem não tem coragem para enfrentar gigantes, que não vá para a batalha. Mas se você tem, use as estratégias que Deus te deu. Quarto lugar, Davi usou o que ele tinha habilidade para usar. Meu irmão, minha irmã querida, a fé tem que ser inteligente.
A nossa fé tem que ser aliada à inteligência. Versículo 40 de 1 Samuel 17 diz: tomou o seu cajado na mão, porque ele era pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Então ele tinha na mão um cajado. Era o que ele tinha habilidade para usar, que depois Saul vai até chamar de pau. Você vem contra mim lá no versículo 43, ele diz: eu sou algum cão para você vir a mim com paus? Porque filisteu não entende nada de cajado. Filisteu não entende nada de pastorear. Filisteu não entende nada das armas que Deus usa para nos livrar. Para eles é loucura. E aí no versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, ou seja, na sacola, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Meu Deus do céu. Davi, então, pega o cajado, que ele tem habilidade, pega a sua funda, a sua tiradeira, que ele tem habilidade, escolhe 5 pedras lisas. Talvez eu e você escolheríamos pedras pontiagudas, né? Pedras para ferir, pedras para machucar. Mas Davi sabia que as pedras lisas eram mais ágeis. Pedras lisas, já todas trabalhadas, né? Sem nenhum tipo de rebarba, vamos dizer assim, nenhum tipo de ponta. Eram pedras que corriam, voavam mais longe, chegavam mais longe. Elas não tinham um poder de machucar, mas elas tinham um poder de atingir o seu alvo. Como Davi sabia que o poder não vinha dele, mas vinha de Deus, ele escolheu as pedras como de costume, pedras lisas, pedras já aparadas, pedras trabalhadas, que não tinham pontas para ferir, mas pedras que teriam velocidade para alcançar o alvo. E ele pega aquelas pedras, coloca no alforje de pastor. Sabe o que um pastor geralmente levava no seu alforje? Dinheiro. Um pastor levava no seu alforje o dinheiro. Mas naquele dia não tinha dinheiro no alforje. Naquele dia tinham 5 pedras lisas de ribeiro. Mas sabe quando nós mais experimentamos os milagres do Senhor? Quando o alforje está vazio. Porque quando o alforje está cheio, sabe o que a gente faz? Quando o alforje está cheio, sabe onde a gente se garante? No dinheiro. Mas eu quero liberar sobre você uma frase, uma frase que Deus me deu, né? Que diz o seguinte: nós confiamos não no dinheiro, mas sim na pedra lisa do ribeiro. Por quê? Porque se confiássemos no dinheiro, nós íamos dizer que o dinheiro livrou. O dinheiro comprou armadura, lança, escudeiro, espada, mas Davi estava com seu alforje vazio. Nos dias que nós passamos algumas privações, são esses dias que nós mais vemos o poder de Deus, a glória de Deus. Alforje vazio de dinheiro, mas cheia de pedras lisas do ribeiro. Aleluia. E são essas pedras que te garantirão a vitória. Talvez você esteja passando por uma escassez, uma privação até financeira. Seu alforje pode estar vazio de dinheiro, mas coloque as 5 pedras lisas do ribeiro, que você atingirá a testa do gigante, em nome de Jesus. Versículo 42. Davi não se intimidou com o desprezo. Foi a 5ª atitude de Davi para ter a arte de vencer gigantes. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Quantas pessoas te desprezam pela sua aparência? Ai, mas é tão frágilzinha. Ai, mas anda tão arrumadinho. Ai, mas tem tanta dificuldade em tal área. Como pode ser um guerreiro? Como pode ser servo de Deus? Como pode a oração dele chegar lá no trono e mudar alguma coisa? Ah, como pode pregar? Como pode louvar? Quero dizer para você, não se intimide com desprezo. Não se intimide com desprezo. Golias olhou para Davi, diz o versículo 42, e o desprezou. Davi não se intimidou. E Golias o desprezou porque ele tinha boa aparência. E quantas vezes nós somos desprezados pela nossa aparência? Não dão nada por você, mas não sabem que você leva no alforje 5 pedras lisas do ribeiro. Não sabem que você leva o seu cajado de pastor. Não sabem que a sua Bíblia, ela tem o poder de mudar a tua história. É a palavra de Deus na tua boca que muda a tua história, que muda a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então Davi não se intimidou com desprezo. 6º lugar, Davi deu uma resposta ao gigante. 1 Samuel 17, 45, a Bíblia diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém,
tem que ter uma resposta sua para o gigante. Tem que ter um porém teu para o gigante. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Dê uma resposta para o teu gigante. Você precisa declarar a palavra de Deus para o gigante. Você precisa falar ao teu gigante. Eu falei lá no início, dê nome ao teu gigante. Aceite, né? O primeiro tópico. Aceite o gigante e dê nome para ele. E agora, nesse sexto tópico, eu digo para você, dê uma resposta para esse gigante. Dê nome a ele e diga para esse gigante: afronta, medo, desemprego, problema familiar, problema conjugal, problema de enfermidade, problema financeiro, problema espiritual, problema emocional. Eu falo com você agora. Você vem contra mim com toda a fúria e com as suas armas, espada, lança, escudo. Eu reconheço que você vem com tudo isso, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Você tem afrontado o Deus que habita em mim. Todos os dias, Golias ia lá de manhã e de tarde afrontar os exércitos de Israel, afrontar Saul, afrontar o povo de Deus, 40 dias assim. E o que eles falaram? Nada. Davi falou, gente, alguém tem que dar uma resposta para esse gigante. Alguém tem que falar alguma coisa. Você precisa dar uma resposta para esse gigante. Você precisa dizer para esse gigante, eu vou contra ti. Todos os dias você tem que sair, levantar da sua cama e dizer, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. É hoje que eu vou contra você. Em nome de Jesus Cristo, dê uma resposta para o seu gigante. Sétimo lugar, Davi profetizou e silenciou o inimigo. 1 Samuel 17, versículos 46 e 47 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha Davi profetizando. Versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi silenciou o inimigo. Com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua boca, na tua boca, vai silenciar o teu inimigo. Profetiza a palavra. Pastora, mas eu não estou vendo mudança nenhuma na minha vida. Profetiza a palavra. O gigante ainda não tinha caído quando Davi profetizou a palavra. Pastora, mas a enfermidade continua aqui. Profetiza a palavra. Pastora, mas o problema emocional continua aqui. Profetiza a palavra. Pastora, mas o desemprego continua aqui. Profetiza a palavra. Faça como Davi. Vencer gigantes, irmãos, é uma arte. E Deus nos dá as estratégias corretas. Oitavo lugar, Davi correu de encontro ao seu gigante. Versículo 48 de 1 Samuel 17. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este, ou seja, Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. É isso mesmo. Você não vai fugir do teu gigante, não. Você vai de encontro a ele. Em nome de Jesus Cristo. Para de fugir dos teus gigantes. Para de fugir daquilo que te amedronta. Sabe quando uma ferida ela é curada? Quando ela é aberta, exposta e tratada. Se você ficar escondendo a ferida, ela jamais será curada. Sabe quando os gigantes caem? Quando nós vamos enfrentá-lo. Quando nós profetizamos a palavra do nosso Deus para eles e vamos de encontro. Vai chegar o dia que você vai ter que encontrar o teu gigante. Aleluia. Vai chegar o dia que você vai ter que correr até o seu gigante. Eu quero te dizer uma coisa, corra antes do gigante. Davi correu antes do gigante. Davi aceitou que havia um gigante. Davi usou a estratégia que era sua. Davi usou o que ele tinha habilidade. Davi se negou a usar a armadura de Saul. Davi foi de encontro ao gigante. Meu Deus do céu, Davi não se intimidou com o desprezo. E aí, em nono lugar, e em penúltimo lugar, Davi agiu como de costume, usando a sua arma comum, a funda ou a tiradeira. E hoje a tua oração. A tua oração é a pedra de ribeiro na funda que vai derrubar o gigante. Não matar ainda, derrubar. Versículo 48 diz: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, versículo 49.
Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Preste atenção, até uma criança vai entender isso. Pedra lisa do ribeiro com a funda, com a tiradeira que Davi tinha o hábito de usar. Ele corre na frente, ele sai na frente. Quando Golias se prepara para a guerra, Davi se apressa, sai na frente de todo mundo, se apressa antes do gigante, corre antes do gigante. A pedra vem e encrava na testa de Golias. E a Bíblia diz, se uma pedra faz pressão na testa, Golias tinha que ter caído para trás. Mas a Bíblia diz que a pedra encrava na testa e Golias cai para frente. Porque enquanto Davi está agindo de costume, aquela pedra derrubou o gigante para frente. Porque Deus estava atrás. Então Davi na frente lança a pedra, o gigante cai, ao invés de cair para trás, cai com o rosto em terra, porque o próprio Deus estava atrás, lançando o gigante nos pés de Davi. E é isso que vai acontecer com a tua vida. Quando você usar as armas corretas, se negar a usar armaduras de outras pessoas, quando você usar o que você tem nas mãos de costume, quando você não der ouvidos, não se intimidar com o desprezo, o gigante será atingido na testa com a sua oração, com a sua fé. A pedra vai se encravar na testa e o próprio Deus, aquela força maior que foi o próprio Deus, o empurrou para frente para que ele caísse diante de Davi prostrado. Aleluia! Esse teu problema vai se prostrar diante de você. Você só vai jogar a pedra e Deus empurra ele para frente. Você joga a pedra na testa e Deus empurra ele na frente. Em último lugar, a arte de vencer gigantes. Davi não usou armas humanas. Davi não usou armas humanas. Porque Golias só tinha armas humanas, mas Davi não. Versículo 50 diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Olha que coisa linda. Não use armas humanas para situações que só podem ser resolvidas de forma espiritual. Use o que Deus te der de estratégia. Ah, mas todo mundo faz assim e dá certo. Ah, mas você não é todo mundo. Sua mãe já te falava isso, né? Deus também fala isso. Deus tem uma estratégia para cada um. Um gigante para cada um. Uma arma para cada um. E Ele vai te dar as estratégias corretas para você vencer esse gigante. Antes de orar, eu finalizo lendo com você o versículo 51. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Preste atenção, o gigante não morreu quando ele caiu diante de Davi, quando a pedra se encravou na testa e Deus empurrou o gigante pelas costas. O gigante morreu pela sua própria espada. Golias morreu pela sua própria espada. Davi pegou a espada de Golias, desembainhou-a, matou a Golias com aquela espada e o decepou, o decapitou, cortou a sua cabeça fora. Meu Deus do céu. Às vezes o gigante está caído, mas ainda não está morto. Você venceu a primeira etapa da batalha, mas você ainda precisa pegar a espada do gigante, matá-lo e tirar a cabeça dele para que ele nunca mais se levante contra você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar neste momento os meus irmãos e as minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo. Onde esse vídeo estiver chegando, que a tua bênção chegue junto com ele. Eu ministro cura, libertação, salvação, sabedoria, para que possamos vencer todos os gigantes que se levantam contra nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos derrotá-los com as estratégias que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.